Olá a todos, eu sou o professor Silvio Marques. Nesse bloco, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a parte introdutória do sistema nervoso central, no que diz respeito ao seu aspecto, sobre a sua organização estrutural, que seria a sua organização anatômica, bem básica, e que, por sua vez, essa organização estrutural ela tem uma relação muito importante com a sua organização funcional, e veremos como isso vai se relacionar, como já foi visto no conteúdo da videoaula anterior, como é que isso tudo vai trabalhar de maneira integrada para buscar o controle do ambiente interno. Tá? Então, nesse diagrama aqui, a gente pode observar o seguinte: o sistema nervoso, enquanto a sua divisão anatômica estrutural, ele pode ser dividido em dois segmentos, Sistema nervoso central, que faz parte todas aquelas estruturas que fazem parte do esqueleto axial, e nós temos o sistema nervoso periférico, que é tudo que está fora desse esqueleto axial. Então, dentro do sistema nervoso central, nós temos os componentes, os constituintes aqui que vão fazer parte do encéfalo e da medula espinhal, enquanto que do sistema nervoso periférico nós vamos ter os nervos cranianos, Uma particularidade muito importante em relação aos nervos cranianos, embora eles façam conexão com o sistema nervoso central, suas projeções vão para a periferia e a partir daí eles são pertencentes ao sistema nervoso periférico. Além dos nervos cranianos, que são divididos em 12 pares, nós temos os nervos espinhais, que são divididos em 31 pares de nervos espinhais. Então, pertencentes a essa classe de nervos, nós temos os gânglios, Os corpos dos neurônios, como nós vamos ver, os neurônios eles podem transmitir a mensagem da periferia até o sistema nervoso central, que seriam pertencentes aos neurônios aferentes, ou do sistema nervoso central para a periferia, onde nós temos então o funcionamento dos neurônios eferentes, ou aqueles motores. Só que com o intuito de informar ao sistema nervoso central o que está acontecendo na periferia, como foi o caso do controle da temperatura, ou até mesmo do controle da eficiência do bombeamento do coração, nós necessitamos de receptores sensoriais. Então, esses receptores sensoriais, o que eles vão estar fazendo? Vão estar captando mensagens da periferia em relação a variações de temperatura, em relação ao contato, que é o caso do tato, através dos mecanorreceptores. No caso da temperatura, nós temos os termorreceptores, temos os quimiorreceptores também, que vão emitir mensagens a respeito de contato da nossa pele ou dos nossos órgãos com substâncias químicas e etc. Então, todos esses receptores da periferia vão ser responsáveis em comunicar o sistema nervoso central para que, de fato, ele possa exercer o seu mecanismo de controle. Então, aqui nós temos um exemplo das divisões do nosso encéfalo, que é completamente diferente de cérebro. Então, o encéfalo ele engloba uma estrutura maior do nosso sistema nervoso central. Então, dentro do encéfalo, nós temos essas três estruturas. O que é chamado de cérebro, que por sua vez é dividido em telencéfalo, toda essa porção avermelhada aqui, em que nós estamos vendo aqui nessa imagem, nessa M-face, E nós temos o diencéfalo, que está localizado ali bem na porção central e abaixo do telencéfalo, onde nós temos aqui porções do tálamo, subtálamo, epitálamo, até mesmo hipotálamo, que vão fazer parte dela. Logo abaixo do cérebro, das estruturas do telencéfalo e do diencéfalo, nós temos então as estruturas que vão compor o nosso tronco encefálico. Então, o tronco encefálico ele pode ser dividido em três porções: mesencéfalo, ponte e bulbo. As suas colorações a gente pode identificar aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que está localizado imediatamente abaixo da região do cérebro. Localizado posteriormente ao tronco encefálico, nós temos a estrutura do cerebelo, que é essa estrutura mais escura aqui, que principalmente está relacionado com a coordenação, controle da coordenação dos nossos movimentos. Então, o que acontece? Todas as informações que precisam chegar até o sistema nervoso central vão partir da periferia, como eu citei o exemplo para vocês, dos receptores sensoriais. Então, essa imagem aqui em verde, a gente consegue observar, então,
as informações, a direção das informações provenientes da periferia, tá? Então a periferia ela possui conexão com o sistema nervoso central, levando essas informações até a medula espinhal na porção da raiz nervosa dorsal ou raiz nervosa posterior, tá? Então essas informações chegam na porção dorsal da medula, tá? Essas informações são levadas para áreas específicas do sistema nervoso central e a partir da integração do sistema nervoso central, que é o nosso grande centro de integração, as informações então partem para a periferia, né, ou até mesmo para os órgãos através da raiz ventral ou da raiz dorsal, ou da raiz ventral ou da raiz anterior, perdão. Então, com isso, a informação consegue se projetar para a periferia e, a partir daí, nosso sistema de controle ele consegue ter uma resposta eficiente. Paralelo a isso, né, as estruturas da medula espinhal, nós temos os nervos cranianos. Então, a partir daí, a gente consegue observar aqui os 12 pares dos nervos cranianos. Destaquei aqui para vocês o primeiro, o segundo e o terceiro par dos nervos cranianos, que são, respectivamente, né, os nervos olfatórios, ópticos e o oculomotor, que, embora eles tenham emergências diretas do sistema nervoso central, eles se projetam para a periferia e eles vão ter um controle periférico muito importante, por isso que fazem parte do sistema nervoso periférico. E aqui nós temos os 31 pares dos nossos nervos raquidianos, né? Então, dos 31 pares, a gente consegue observar que existem 8 pares na região cervical, 12 pares na região torácica, 5 pares na região lombar, 5 pares na região sacral e apenas um par na região coxígea, né? Então, por isso que são os 31 pares dos nervos raquidianos. Então, isso foi a divisão anatômica, a divisão estrutural do nosso sistema nervoso. Para as aulas de fisiologia humana, o que interessa mais para a gente, como que isso vai funcionar, como essas estruturas elas vão funcionar, então que fazem parte do nosso sistema nervoso, da porção funcional do nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso, né, sob a divisão do aspecto funcional, ele pode ser dividido no sistema nervoso somático ou também da vida da relação. Então, esse sistema nervoso somático, que tem contato direto, né, com o meio externo, ele precisa de uma via aferente para informar o sistema nervoso central do que está acontecendo, e a partir das providências do sistema nervoso central, ele precisa de uma via eferente para restabelecer o controle. Não é diferente em relação ao sistema nervoso visceral. Só que o sistema nervoso visceral é um sistema também chamado de vegetativo, é um sistema que vai controlar o funcionamento das nossas vísceras, tá? Então, ele precisa também de um componente aferente para informar o sistema nervoso central do que está acontecendo com as vísceras, e o sistema nervoso eferente, ou também que é chamado de sistema nervoso autônomo, autonômico, né, com duas subdivisões chamadas de simpático e parasimpático, que vão fazer parte dessa porção eferente, ou seja, que vai exercer o mecanismo de controle para o restabelecimento das funções orgânicas, tá? Aqui nós temos, então, a estrutura desses neurônios, os neurônios tanto aferentes como eferentes. A estrutura de um neurônio, então, nós vamos ver mais especificamente como acontece a comunicação neuronal, mas a título apenas de aspecto estrutural, um neurônio ele possui o corpo celular, tá? Então, aqui no corpo celular nós temos essa porção onde contém o núcleo e outras organelas, né, que vão fazer parte aqui de vai ser responsável por toda a porção do controle do metabolismo do neurônio. Nós temos, então, o prolongamento desse neurônio, que é chamado de axônio, tá? Nós temos aqui os dendritos, que é por onde as informações vão chegando no corpo celular, e nas porções finais do axônio, então, nós temos esses segmentos que são chamados de terminações nervosas, né? Então, o impulso neuronal ele parte desde os dendritos até as terminações nervosas, onde outros neurônios farão conexão e, por sua vez, as informações vão ser trafegadas a partir dessas estruturas. Os neurônios, então, eles podem ser divididos basicamente em 3 tipos, né? Os neurônios bipolar, multipolar, que é a grande maioria, e o pseudonipolar. Bipolar porque, a partir do corpo celular, nós temos 2 prolongamentos, dendritos e em relação aos axônios. Multipolar é porque, a partir do corpo celular, nós temos múltiplos dendritos aqui que partem a partir desse corpo celular além do axônio. E pseudonipolar,
em que nós temos apenas uma única projeção a partir do corpo celular e que, por sua vez, ele vai se projetar aqui para os dendritos e para o axônio. Além dos neurônios, nós temos outras células que são chamadas de gliócitos ou células da glia, que têm uma função muito importante em relação à manutenção, revestimento e nutrição dos nossos neurônios, né? Então, dentro das células da glia, nós temos as células ependimárias, os astrócitos, as células que são chamadas de micróglia, os oligodendrócitos. Essas células são pertencentes exclusivamente ao sistema nervoso central, enquanto que as células da glia que compõem o sistema nervoso periférico são denominadas de células de Schwann e células satélites. Então, na verdade, elas vão dar suporte aos nossos neurônios para que os nossos neurônios eles consigam trabalhar de maneira bastante eficiente. Tá? Ficamos por aqui e no próximo bloco, então, nós vamos observar como é que funciona a integração do sistema nervoso, buscando, então, esse mecanismo homeostático para o controle do ambiente interno. Muito obrigado a todos.